Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a santa, bendita e poderosa paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que quero falar aos amados irmãos acerca do tema batismo nas águas. Veja o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Há uma ordenança do Senhor Jesus aqui, quando ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, portanto, aqui neste texto sagrado, uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos claramente o Senhor deixando esta ordem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, à igreja primitiva, para assim proceder com o batismo daqueles que iam se convertendo a Cristo, que iam se convertendo ao Evangelho. Portanto, o ato de ser batizado nas águas corresponde, sem dúvida, obedecer a uma das mais importantes ordenanças da Bíblia Sagrada, e traz consigo uma gama de significados que veremos neste estudo, visando uma maior compreensão quanto ao cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. No próprio ato do batismo, no batismo por imersão, nós vemos ali, portanto, que a imersão, ela simboliza a morte, a submersão, aquele momento que ficamos debaixo da água quando somos batizados, simboliza o sepultamento, e a emersão, quando o batizando é emergido, sai da água, simboliza a ressurreição, tá bom? A definição do termo batismo na Bíblia Sagrada, como aparece nas Sagradas Escrituras, significa exatamente mergulhar e imergir. Vem de uma palavra grega, baptismo, né? Ou baptizo, que era usado na antiga literatura ali para indicar mergulhar, afundar, empacar ou avassalar. Outro sim, nós podemos também notar que João Batista estava batizando no Rio Jordão, em um local chamado Eno, porque ali, diz a Bíblia, havia muitas águas. João capítulo 3, versículo de número 23, ok? Também nós podemos ver que o batismo bíblico, ele tem um significado para o crente, ele traz para nós, para os servos de Deus, um grande significado. Assim como nas outras alianças, né, que Deus fez com os seus servos, quando Deus fez uma aliança com Noé, o símbolo da aliança de Deus com o grande patriarca Noé foi o arco-íris, que seria colocado no céu, e sempre que fosse visto aquele arco-íris, nós lembraríamos, não é, da promessa e da aliança que Deus fez com Noé, que não destruiria mais a terra com água. Quando Deus fez uma aliança com o grande patriarca Abraão, ele também deixou ali um sinal para que as gerações futuras, né, os descendentes do grande patriarca Abraão, fizesse para lembrar do pacto e da aliança que Deus havia feito com o seu servo Abraão. Qual foi este sinal? A circuncisão para os judeus, que deveriam, né, os homens serem circuncidados, e ali eles estariam sempre lembrando da aliança que Deus havia feito com o patriarca Abraão, ok? Também com os nazireus, aqueles que faziam o voto de nazireado, né, que vem do hebraico nazir, de nazar, que quer dizer pôr à parte, era alguém separado por um voto por toda a vida ou por um período de tempo para consagrar as suas vidas a Deus, e ali um dos sinais que eram dados, e o sinal externo, visível, que foi dado aos nazireus, era que eles deviam deixar crescer os seus cabelos, como símbolo daquela aliança que eles haviam feito com Deus, ok? Então eles deixavam assim os seus cabelos crescer. Para os cristãos, Deus deu dois ritos ou símbolos, não é,
que traz para nós a memória, a lembrança e o significado de uma conversão, de uma fé genuína na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O primeiro rito é o batismo nas águas, que é feito uma só vez, não é? Na vida, por isso a Bíblia diz que há um só batismo. E o outro rito é a ceia, que nós chamamos a Santa Ceia do Senhor, ok? Para nós cristãos, o batismo, ele traz o simbolismo, ou os simbolismos, tanto da identificação como da purificação. Quando nós somos batizados nas águas, nós estamos nos identificando com a mensagem bíblica pregada pelos servos de Deus, tanto na era primitiva como em toda a história da igreja. Aqueles que preservam a correta doutrina da palavra de Deus, vêm praticando em toda a história da igreja o batismo como nos é ordenado. E isso nós podemos ver no Novo Testamento, no contexto bíblico do Novo Testamento, que no dia de Pentecostes, há cerca de 3.000 irmãos, daqueles que se agregaram a Cristo, ao Evangelho, à igreja primitiva, eles foram batizados ali naquele dia. Depois nós encontramos na Bíblia Sagrada muitas pessoas sendo batizadas. A Bíblia fala de homens e mulheres lá em Samaria, capítulo 8, versículos do 12 ao 16. A Bíblia fala de uma outra pessoa que foi batizada também em Samaria, não é? Simão, o mágico, no capítulo 8, versículo 13 de Atos. Lá nos versículos 36 e 38 de Atos, nós vemos, também capítulo 8, nós vemos o eunuco etíope também sendo batizado. No capítulo 9, Paulo foi batizado. No capítulo 10, Cornélio e todos os seus familiares e aqueles que estavam em sua casa quando receberam o Evangelho também foram batizados. Podemos encontrar isso no capítulo 10 de Atos, versículos 47 e 48. Atos, capítulo 16, versículo 36, a Bíblia nos mostra que Lídia e toda a sua casa foram batizados. Isso está no versículo 15 do capítulo 16. O carcereiro de Filipos e todos da sua casa, no capítulo 16 e o verso 33. E assim nós encontramos muitas passagens bíblicas no Novo Testamento de homens de Deus, mulheres de Deus que se convertiam a Cristo, ao Evangelho, e imediatamente eram batizados. E pelo que nós vemos no contexto bíblico, o batismo era por imersão, ok? Portanto, uma coisa que é necessário falarmos aqui também acerca da fórmula do batismo. Há algumas seitas chamadas de unicistas, que acreditam que o batismo e a fórmula do batismo deve ser apenas em nome de Jesus. Eles batizam dizendo: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a fórmula bíblica ela é bem clara, no versículo 19 de Mateus 28, como nós lemos, a Bíblia diz que devemos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula bíblica correta para o batismo. Outra coisa muito importante, há um conflito e uma divergência de opiniões, de doutrinas entre igrejas, até mesmo as igrejas evangélicas, quanto à forma do batismo, a maneira que a pessoa deve ser batizada, por imersão ou por aspersão. A imersão é quando alguém é mergulhado na água ou nas águas, e a aspersão quando é derramado, aspergido água sobre a cabeça de alguém. A imersão, segundo a Bíblia Sagrada, isto nos transmite o pleno significado de passagens como Romanos capítulo 6, versículos do 1 ao 4, que a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, com Ele também fomos sepultados. Não se sepulta apenas colocando algo sobre a cabeça, mas se sepulta o corpo inteiro, para que também seja assim ressuscitado com Cristo. Nesse texto de Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao 4, o irmão pode ler aí na sua Bíblia, nós encontramos aqui o batismo em águas, né, a descida às águas, simbolizando a morte para o pecado, e o sair da água, a nova vida em Cristo Jesus. Algumas denominações tomam o texto de Ezequiel 36, 25, que mostra Deus aspergindo água limpa sobre a restaurada nação de Israel. Estes irmãos
vem neste versículo aí um fundamento para o batismo por aspersão. Entretanto, a palavra grega baptizo significa literalmente mergulhar e imergir, como já falamos aqui aos irmãos. Conquanto Jesus foi batizado, nós lemos que logo que ele saiu da água, Marcos capítulo 1 e o versículo 10, quando Filipe também batizou o eunuco etíope, a Bíblia diz assim em Atos capítulo 8, versículos 38 e 39, desceram ambos à água. Está bem claro. E em ato seguinte, contínuo, a Bíblia mostra que eles saíram da água. Todos estes detalhes apontam conclusivamente para a imersão como o verdadeiro modo de batismo, não é? Recentemente, arqueólogos encontraram em suas escavações, em suas pesquisas, locais que eram usados para realizações de cultos no século II depois de Cristo, e nestes locais se encontraram tanques que se entendem que eram tanques para a realização do batismo, não é? Em águas. Então nós podemos ver, tanto na cultura grega, a palavra batismo significa imergir, podemos ver no contexto bíblico que a palavra, né, batismo, e aqueles que eram batizados entravam na água e eram imergidos na água. Nós podemos ver também na literatura grega que a palavra batismo, baptizo, era usado para mergulhar tecidos também em roupas, e nós podemos ver claramente na Bíblia Sagrada que tanto no batismo de Jesus quanto no batismo também do eunuco, né, daquele eunuco etíope, quando Filipe o batizou, que eles foram imergidos na água. Algumas pessoas se questionam, perguntam acerca do porquê Jesus foi batizado. Por quê? Jesus foi batizado por João Batista por duas razões, pelo menos. A primeira, para que se cumprisse nele toda a justiça, como nós lemos em Mateus 3:15, não é? Isto devia se cumprir na vida de Jesus. E em segundo lugar, para que Jesus viesse se associar com um novo movimento da parte de Deus que havia se iniciado através do profeta João Batista, em que todos que se convertiam e se arrependiam dos seus pecados eram batizados. Isto nós podemos ver claramente na palavra do Senhor nosso Deus. Uma outra questão que se levanta dentro deste tema batismo nas águas é o porquê de batizar crianças e o porquê nós, aqui falo como assembleano, não batizamos crianças. E vou explicar aqui aos irmãos. A criança, ela é inocente e não tem responsabilidade alguma diante de Deus. Ela não tem ainda a capacidade de amar e aborrecer a Deus. A questão delas, Jesus já resolveu quando ele disse: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 14, Marcos capítulo 10 e o versículo 14. Portanto, o batismo bíblico exige profissão de fé, como nós vemos em Atos 8:37, exige oração, como nós vemos em Atos 22:16, e ainda um voto de consagração, como nós podemos ver em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. A criança recém-nascida não é capaz de realizar esses três requisitos. Os pais não podem fazer isso por eles, pois a salvação ela é individual. A Bíblia é bem clara, não é? Em Ezequiel 18:20, o pai não pode decidir pela salvação do filho e nem o filho decidir pela salvação do pai. E além disso, não existe na Bíblia Sagrada um caso sequer de batismo infantil. Sabemos que Jesus foi batizado com quase 30 anos de idade. Lucas capítulo 3 e o versículo 23. Eis aqui, portanto, os motivos pelos quais nós não batizamos crianças. Ainda, nós vemos na Bíblia Sagrada alguns tipos de batismo que são mencionados. Havia lá em Coríntios, podemos ler na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ali um chamado batismo pelos mortos, que eram praticado por algumas pessoas e que a Bíblia não concorda com isto, né? O que é isto? Que tipo de batismo é este, né? O batismo pelos mortos. Essas palavras equivalem a dizer
os que se batizam por causa dos mortos. Isto se refere a certos crentes de Coríntios que, seguindo os ensinos dos falsos mestres, queriam se batizar por aqueles que morreram. Porém, a Bíblia Sagrada não nos deixa nenhuma orientação acerca disto e jamais tem apoio ou respaldo nas Sagradas Escrituras esse tipo de batismo, o batismo pelos mortos. Cada um, na medida que crer, que é convertido, que aceita Jesus, ele assim vai sendo batizado em nome do Senhor nosso Deus, ok? Jesus, certa feita, perguntou aos seus discípulos se eles poderiam ser batizados com o batismo em que ele seria batizado. Neste contexto aqui de Marcos 10:38, Jesus estava falando da sua morte, embora que os discípulos também padeceram martírios, mas não como Jesus morreu, não para redimir os nossos pecados, nem eles foram batizados com a morte que Jesus morreu, com o batismo em que Jesus foi batizado, nem puderam e jamais poderiam tomar o cálice que Jesus tomou, porque somente Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Que cada crente, cada irmão tenha esta nítida certeza. Ainda quero dizer aqui aos irmãos, e aqui falar de forma enérgica, né, bem clara, que o batismo não salva. As congregações cristãs no Brasil usam a passagem de Atos capítulo 2, versículo 38, para justificar a doutrina medieval de que as águas do batismo têm propriedades miraculosas para purificar os pecados, como que as águas do batismo tirassem o pecado de alguém. Não é a água do batismo quem tira o pecado. A Bíblia é bem clara quando diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem tira o pecado do homem, quem purifica o pecado do homem é o sangue de Jesus e não a água, né, do batismo. Tanto nós podemos ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 14 ao 17, o apóstolo Paulo delimitou com muita propriedade, né, o batismo do Evangelho, como deve ser feito, o que significa e o que simboliza para nós. Ele era contra a forma externa, bem típica do judaísmo. A salvação é pela graça, sabemos disso. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a palavra do Senhor nos diz isto. Ou seja, a salvação é um ato da graça de Deus por nós. Nós podemos ler isso em Tito, capítulo 3 e o versículo 5. Enquanto que o batismo em água é um sinal de arrependimento, é um sinal de arrependimento. Só o precioso sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo o pecado. Então, o batismo não salva. Quem salva é Jesus. Por meio da graça que nós alcançamos, aleluia, somos alcançados. A Bíblia diz: pela graça sois salvo por meio da fé. Portanto, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos. Fica aqui o nosso convite para o amado irmão, se porventura ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like, né? Curta aí o nosso vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe nas demais redes sociais e assim os irmãos estarão nos ajudando a pregar a palavra de Deus, levar as doutrinas bíblicas para o maior número possível de pessoas para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.